Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Maicon Richard, dou aula de legislação penal especial, sou também delegado de polícia aqui no estado de São Paulo e hoje fui convidado para dar uma aula para vocês sobre a lei dos crimes hediondos. Mas não só isso, na verdade a nossa especial importância da aula de hoje é sobre as alterações promovidas pelo pacote anticrime na lei dos crimes hediondos. E vocês vão ver que há várias alterações muito importantes que vão cair muito na sua prova, com certeza. Então, para você que está ligado na área do concurso público, para você que quer prestar OAB, a aula de hoje é importantíssima. Fique com a gente. Pessoal, antes de mais nada, já vou deixar para vocês aí as minhas redes sociais. No Instagram, delegado.maiconrichard e @pegada do mamute. São dois canais que a gente tem lá que dá dicas de concursos para vocês, tá bom? Então, agora, direto para a Lei dos Crimes Hediondos e as alterações promovidas pelo pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019. Vamos lá então. Senhores, crimes hediondos, Lei 8.072/90. E qual que é o fundamento, senhores, constitucional dos crimes hediondos? Quem que trouxe, o que disse a nossa lei maior, a nossa Constituição Federal sobre os crimes hediondos? Só trago a primeira observação para vocês, é a seguinte: a primeira vez que surgiu essa terminologia crimes hediondos no nosso ordenamento jurídico foi justamente na Constituição Federal, no seu inciso 43, artigo 5º, qual a gente vai ler agora. A lei considerará crimes inafiançáveis, já tira a primeira observação de vocês aqui, ó, inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia, o que? A prática da tortura, o tráfico, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Senhores, da leitura desse inciso, a gente já traz algumas conclusões importantíssimas sobre a lei dos crimes hediondos. E o que é? Primeiro, que os crimes hediondos eles são insuscetíveis da fiança, ou seja, eu, delegado de polícia, lá na delegacia, quando alguém comete um crime hediondo equiparado e for preso em flagrante, eu não posso arbitrar fiança, porque é inafiançável, e nem o juiz posteriormente. Então, não cabe fiança para esses crimes. Depois, diz a Constituição que também não caberá aqueles benefícios da graça e da anistia para aqueles condenados por crime hediondo equiparado. E também, por fim, senhores, o inciso 43 mostra pra gente quem são aqueles chamados de equiparados a hediondos. Os 3 crimes equiparados a hediondos, os famosos TTT. A tortura, o tráfico e o terrorismo. Tá vendo quão importante é esse inciso 43 da Constituição Federal? A gente já tirou algumas conclusões. Já sabemos quem são os equiparados, os crimes equiparados a hediondos, o tráfico, tortura e o terrorismo, e também já sabemos que a Constituição determinou que esses crimes equiparados e também os crimes hediondos, que eles sejam insuscetíveis da anistia e da graça e sejam inafiançáveis, tá bom? Agora eu pergunto para vocês, qual que é a definição dos crimes hediondos? A gente sabe que crime hediondo, só pela terminologia crime hediondo, vai levar você à conclusão de que é aquele crime bárbaro que causa comoção na sociedade, um crime violento. Também é, senhores, mas não é só isso. Porque no nosso país a gente adotou o critério legal. E o que isso quer dizer? Que somente serão considerados hediondos aqueles crimes previstos na legislação como hediondos, ou seja, somente aqueles crimes listados na Lei 8.072 como crimes hediondos. Afora esses crimes, não há mais leis, não há mais crimes hediondos fora da lei dos crimes hediondos. Ou seja, um crime que às vezes você pode achar bárbaro, que causou uma comoção, um crime hediondo para você talvez não seja hediondo para a lei dos crimes hediondos. Assim, ele não é, juridicamente falando, um crime hediondo, por a gente adotar o critério legal.
tá bom? E aí, quem que trouxe? Acabei de falar para vocês que foi a Lei dos Crimes Hediondos que trouxe esse rol taxativo, ou seja, o que não estiver previsto na Lei 8.072 de 1990 não é crime hediondo e não recebe as reprimendas da Lei dos Crimes Hediondos. Para resumir essa parte para vocês é o seguinte: hediondos são aqueles crimes que o legislador, a lei, escolheu para ter maior rigor punitivo do que os demais crimes. E quem trouxe quais são os crimes hediondos foi a Lei 8.072. Senhores, já fizemos a nossa introdução, agora a gente vai tratar um por um dos crimes hediondos, ou seja, do rol taxativo previsto na Lei 8.072. Só grifando para vocês o seguinte: a nossa aula é uma revisão sobre a Lei dos Crimes Hediondos e a gente vai dar especial importância para as alterações promovidas pela Lei 13.964 de 2019, que é o pacote anticrime. Então, o que não tiver muita observação a ser feita, a gente só vai ler para você fazer aquela revisão sobre os crimes hediondos, mas nós vamos dar especial importância às alterações promovidas, tá bom? Então vamos lá para o primeiro crime previsto como crime hediondo. Só se atentando o seguinte: o artigo 1º, que é o que descreve esse rol dos crimes hediondos, seja no caput e também no parágrafo único, ele diz o seguinte: são considerados hediondos os seguintes crimes, que a gente vai ler agora para vocês, que a gente vai passar com vocês, todos tipificados no Código Penal, consumados ou tentados. A observação que eu tenho para fazer para vocês já de início sobre esse artigo 1º, o caput do artigo 1º, é o seguinte: que não são todos que estão listados no Código Penal. Tem alguns crimes agora que estão listados na legislação extravagante, ou seja, quando a lei foi criada, realmente os crimes listados na Lei 8.072 estavam todos no Código Penal, mas hoje não. Hoje, o artigo 1º, o caput do artigo 1º, todos os crimes estão no Código Penal, e o parágrafo único, todos os crimes do parágrafo único estão na legislação extravagante, tá bom? Vamos dar início aí ao primeiro crime da Lei dos Crimes Hediondos, que é o homicídio. E aí eu pergunto para vocês: todos os homicídios são tidos como hediondo? Porra, ele está tirando a vida de uma pessoa. Será que toda morte causada por alguém é um crime hediondo? E eu respondo para vocês que não. A Lei dos Crimes Hediondos só trouxe como crime hediondo o homicídio simples, mas aí, quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, ainda que cometido por um só agente, e todos os homicídios qualificados. Então, homicídios qualificados são todos, e homicídio simples, somente aquele na hipótese de quando for praticado em atividade típica de grupo de extermínio. Tá lá as observações para vocês. Não abrange todos os homicídios. O homicídio simples, somente aquele praticado em atividade típica de grupo de extermínio, e o qualificado são todos. A segunda observação é para você se atentar ao seguinte: o seu examinador talvez vai querer te pegar da seguinte forma: cidadão cometeu um homicídio simples praticado em atividade típica de milícia privada. Você, por lembrar da atividade típica do homicídio simples, você vai assinalar ele como crime hediondo, mas não está escrito milícia privada, é atividade típica de grupo de extermínio. Então, quando o homicídio for praticado por milícia privada, olha lá, ele não é hediondo, tá bom? Anotem aí que a milícia privada não é hedionda. E a terceira e última observação sobre o homicídio é que o homicídio previsto no Código Penal Militar, ele não é hediondo por falta de previsão legal, porque a Lei 8.072 não colocou lá o Código Penal Militar, o homicídio previsto no Código Penal Militar como hediondo. Vamos para o nosso segundo crime tratado, que é a lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte. Nesse caso, a gente fala em crime pré-doloso, que dolo na lesão corporal e culpa na morte produzida em decorrência da lesão corporal. Mas são todas as lesões corporais dolosas gravíssimas e todas as lesões corporais seguidas de morte que são crimes hediondos? Eu já respondo para vocês que não também, senhores. E por quê? Porque somente serão hediondos
ou hediondas essas lesões corporais quando, aqui está na tela para vocês, praticadas contra autoridade ou agente, descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. E quais são esses agentes? Agentes da Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal. Depois vocês dão uma olhada nesses artigos aí que são importantes para você que quer a carreira policial. Também integrantes do sistema prisional e da Força de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela. Ou também, senhores, contra o seu cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo, até o 3º grau, em razão dessa condição. Ou seja, em razão da condição do parente ser um policial rodoviário federal, ser um policial civil, ser um policial militar. Então, não são todas as lesões corporais gravosas, dolosas, gravíssimas, e nem todas as lesões corporais seguidas de morte que são crimes hediondos, mas somente aquelas, senhores, praticadas contra os agentes de segurança pública em razão dessa condição. O que quer dizer isso? Que se eu matar um policial civil, vizinho meu, mas porque ele olhou feio para minha esposa, não tem nada a ver com a situação dele ser policial civil. Então, nesse caso, não é crime hediondo. Mas se eu matei aquele policial militar, aquele policial rodoviário, que me aplicou uma multa muito grave, em razão dele ser policial militar, nesse caso, sim, será um crime hediondo, tá bom? Anotem aí que é importante, que foi uma alteração produzida recente, não pelo pacote anticrime, mas recente, que também pode ter incidência na sua prova, essas lesões corporais. Terceiro crime, que esse foi alterado pelo pacote anticrime, que é o crime de roubo. E a gente tem para falar sobre o crime de roubo e as alterações promovidas é o seguinte: antes do pacote anticrime, somente era previsto como crime hediondo o roubo qualificado pelo resultado morte, ou seja, o famoso latrocínio. Mas hoje, senhores, após o pacote anticrime, a alteração promovida pelo pacote anticrime adicionou mais 3 figuras do roubo, também como crimes hediondos. Então, além do roubo qualificado pelo resultado morte, que é o latrocínio, hoje também temos o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave, o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima e também o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Tá bom? Anotem aí alterações importantíssimas trazidas pelo pacote anticrime, que tem muita chance de cair na sua prova. As observações que a gente tem para fazer sobre esses crimes são as seguintes no caso. No caso do roubo qualificado pelo resultado morte e lesão corporal grave, somente será considerado hediondo se o resultado morte ou se o resultado lesão corporal grave decorre do quê? Da violência, senhores, da violência. A gente sabe que o roubo, ele pode ser praticado tanto pela grave ameaça quanto pela violência, mas somente será qualificado, somente será hediondo se essas consequências surgirem da violência, tá bom? Aí a segunda observação, agora sobre o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima, porque muita gente pergunta, doutor, mas quanto tempo é essa restrição da liberdade da vítima? Porque a gente sabe que há um tempo necessário ali para praticar o roubo. A partir do momento que eu vou tomar o bem de uma pessoa, utilizando da violência, da grave ameaça, vou entrar dentro daquela pessoa, eu vou ter que restringir um pouco da liberdade dele para tomar aqueles bens, para subtrair aqueles bens, certo? Certo. Mas mesmo assim vai ser qualificado? Não. Somente será qualificado quando a restrição da liberdade da vítima for além do necessário para a prática do roubo, tá bom? Terceira e última observação sobre o roubo, agora circunstanciado pelo emprego de arma de fogo. Primeiro, a gente colocou arma de fogo em sentido geral aí, então ele é causa de aumento de pena, ou seja, é crime hediondo o roubo cometido com arma de fogo, seja ela de uso permitido, seja ela de uso restrito ou seja ela de uso proibido, todas as armas de fogo, tá bom?
exclui dessa conclusão as armas brancas, ou seja, a faca. Se um roubo praticado com uma faca não é crime hediondo, somente os roubos cometidos com arma de fogo. E por fim, sobre a arma de fogo, a gente tem que dizer o seguinte, que essa arma de fogo, o agente que praticou o roubo, ele tem que empregar efetivamente no roubo essa arma. Se eu tenho uma arma de fogo, mas eu entro com ela dentro da minha calça, camiseta por cima, e em nenhum momento eu apresento e nem faço menção que estou com a arma de fogo, então não deve qualificar, não deve, não deve aumentar a pena e nem deve ser considerado um crime hediondo em razão disso, porque eu não apresentei a arma de fogo, não empreguei a arma de fogo para executar aquele roubo. Ainda que eu estivesse com ela, em nenhum momento eu fiz menção de estar com a arma, em nenhum momento eu retirei aquela arma para empregar a grave ameaça ou a violência nas vítimas, tá bom? Então, sobre o roubo, era isso que a gente tinha para dizer. Vamos seguir para o próximo crime, que é o crime de extorsão, e esse crime também teve alteração pelo pacote anticrime, então se atentem aí. Na verdade, senhores, houve uma substituição. A gente falou no roubo que houve acréscimo de algumas figuras do roubo. Agora, na extorsão, houve uma substituição. Entrou o parágrafo 3º do artigo 158, a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, e saiu a extorsão qualificada com resultado morte ou lesão grave. Ou seja, senhores, o legislador cometeu um equívoco, porque era para ele ter deixado a extorsão qualificada pelo resultado morte e pela lesão grave e acrescido o famoso sequestro relâmpago, que é a extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima e também quando há ocorrência da lesão corporal ou grave ou morte. Mas o seu legislador, eu entendo que seja um equívoco dele, que acrescentou o parágrafo 3º, mas retirou o parágrafo 2º do artigo 158. Então, hoje, senhores, está lá o quadro na lousa. O parágrafo 2º, que é a extorsão, aqui, ó, qualificada pela morte ou lesão grave, ela antes era crime hediondo, hoje ela não mais é crime hediondo. E o parágrafo 3º, que é o famoso sequestro relâmpago, antes das alterações promovidas pelo pacote anticrime, ele não era hediondo, e agora, com as alterações promovidas pelo pacote anticrime, ele passou a ser crime hediondo, tá bom? A última observação para vocês sobre a extorsão, e o que confirma que houve um equívoco também do legislador, é que o roubo, senhores, praticado na mesma circunstância, ou seja, roubo qualificado pela lesão grave ou morte, ele é hediondo. Mas a extorsão nessa mesma condição, ou seja, qualificada pelo resultado lesão corporal grave ou morte, não é hedionda, tá bom? Então, anotem aí que isso tem muita chance de cair pelo equívoco cometido aí, que você vai entender que o roubo, quando há como resultado a morte ou a lesão grave, é hediondo, e a extorsão, que sempre recebe o mesmo tratamento pelo legislador, são crimes semelhantes, o roubo e a extorsão, mas a extorsão não recebeu como hediondo quando qualificada somente pela morte ou a lesão grave. Espero ter sido claro para vocês aí. Próximo crime, extorsão mediante sequestro. Esse crime não tem muito a se falar para vocês. Vocês vão estudar com mais acuidade, com mais carinho na aula de direito penal, na parte especial. Estupro, mesma coisa. Esses crimes que eu estou dizendo, tanto a extorsão mediante sequestro, quanto o estupro de vulnerável, eles são hediondos, seja na sua forma simples, como também na forma qualificada. Vamos lembrar que o estupro de vulnerável é aquela conjunção carnal ou aquele ato libidinoso cometido contra uma vítima de menos de 14 anos de idade, independente se ela consentiu a relação, independente se ela tinha um relacionamento amoroso com aquele autor, com aquele agente, ainda assim figura-se o crime de estupro de vulnerável, tá bom? Porque a gente adota o critério objetivo, inclusive com a súmula 593 do STJ, que trata sobre o estupro de vulnerável. Agora a gente vai falar sobre a epidemia. Eu pergunto para vocês, todas as epidemias são crimes hediondos? Eu respondo já, tá lá no quadrinho para vocês. Não, somente a epidemia que tem o resultado morte é considerada um crime hediondo, tá bom? Então anotem isso aí, não são todas as epidemias, mas somente aquela qualificada com o resultado morte, tá bom?
Também vamos falar mais de um crime hediondo, que é a falsificação, a corrupção, a adulteração ou a alteração de produto destinado para fins terapêuticos ou medicinais. Anotem lá, artigo 273 seguintes, ou seja figura simples ou as figuras qualificadas ou circunstanciadas, elas são crimes hediondos, tá bom? E também o favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual da criança ou do adolescente ou de vulnerável, previsto no artigo 218b e seus parágrafos do Código Penal. A partir de agora, a gente vai falar também sobre o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. Senhores, o furto antes do pacote anticrime, ele não era previsto como crime hediondo. E agora, com a Lei 3.964 de 2019, ele foi acrescentado ao rol dos artigos, ou do artigo 1º dos crimes hediondos. Mas o legislador não colocou todos os furtos como crime hediondo, somente aquele furto, isso em decorrência dos roubos que começaram a ter de uns anos para cá, daqueles roubos a caixas eletrônicos, nos quais os agentes criminosos utilizam-se de explosivos para destruir aqueles caixas eletrônicos e retirarem os valores ali do caixa eletrônico. Então, somente é qualificado como crime hediondo aquele furto qualificado pelo emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause perigo comum. Não são todos os furtos, mas apenas aquele que tem um emprego de explosivo ou artefato análogo, tá bom? A observação que a gente faz para vocês sobre esse crime de furto, que possivelmente seu examinador pode querer te pegar, te colocar te colocar em um equívoco aí, te colocar em erro, fazer você errar. A questão é que o seguinte, o furto qualificado pelo emprego de explosivo ou artefato análogo, ele é hediondo, a gente acabou de dizer. Mas, senhores, pasmem, o roubo, que é um crime muito mais grave que o furto, quando ele é cometido nessa mesma circunstância, ou seja, com emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum, ele não é hediondo. E por que, senhores? Mais um equívoco do nosso legislador. E como a gente adota o critério legal no nosso país, então, como o legislador não trouxe previsão, portanto, resumindo, o roubo não é hediondo e o furto é hediondo, tá bom? Próximo crime aí, para a gente falar agora dos crimes listados no parágrafo único do artigo 1º da Lei 8.072/90, que são os crimes que estão listados na legislação extravagante. O primeiro deles é o genocídio, e eu pergunto para vocês sabem o que é genocídio? Senhores, genocídio é a matança em massa, é destruir no todo ou em parte grupos nacionais, étnicos, raciais ou religiosos. E aí você acha que, destruir já vem na sua cabeça matar. Então você acha que o genocídio só pode ser cometido através de homicídios. E não, viu, senhores? O genocídio pode ser cometido através de vários crimes, entre eles o homicídio. A esterilização em massa também é um exemplo que a gente traz para vocês. E aí a conclusão de tudo isso é que, por não ser um crime específico contra a vida, mas entende que é um crime contra a humanidade, a competência para o julgamento de genocídio não é a vara do júri, que tem a competência de julgar os crimes contra a vida, mas é uma vara federal da Justiça Federal que vai julgar os agentes criminosos que praticam o genocídio, tá bom? A última a observação que eu faço para vocês é que a associação criminosa voltada para a prática do genocídio, ela é crime hediondo, porque a Lei dos Crimes Hediondos, ela previu o artigo 2º que trata da associação criminosa voltada para a prática do genocídio, lá na Lei 2.889 de 1956. Então, o artigo 2º da Lei do Genocídio, a Lei 2.889 de 56, ela trata da associação criminosa voltada para a prática do genocídio. E a Lei 8.072 disse que esse artigo também está incluído como crime hediondo, ou seja, a associação criminosa voltada para a prática
de genocídio é crime hediondo. Só que a observação mais importante é o seguinte: a associação criminosa voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado não é hedionda, tá bom? Você entendeu aí? O genocídio, a associação para o genocídio é crime hediondo. A associação para um crime hediondo não é hediondo. Agora anota aí que a gente vai estudar mais para frente, mas já vou antecipar para vocês. A organização criminosa, novidade trazida pelo pacote anticrime. A organização criminosa voltada para a prática do crime hediondo ou equiparado, ela é hedionda, ela é crime hediondo, tá bom? Então, a associação voltada para a prática de genocídio é hediondo. A associação voltada para a prática de outros crimes hediondos ou equiparado, ela não é hedionda. E a organização criminosa voltada para a prática de crime hediondo ou equiparado é hediondo, tá bom? É crime hediondo, tá bom? Então vamos lá para o próximo crime hediondo da lista, que é a posse ou porte ilegal da arma de fogo de uso proibido, mais uma alteração promovida pelo pacote anticrime. Antes, entendia-se que tanto a posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito ou proibido eram figuras hediondas, que são as figuras previstas, que eram previstas no caput do artigo 16 da Lei 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento. Mas como o nosso pacote anticrime, ele colocou a figura da posse ou porte ilegal da arma de fogo de uso proibido no parágrafo 2º, ou seja, ele separou as condutas de uso restrito e de uso proibido, então hoje entende-se a maioria da doutrina que somente é crime hediondo o crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, previsto no parágrafo 2º, tá bom? Mais uma alteração promovida pelo pacote anticrime que pode cair na sua prova por esse equívoco cometido pelo legislador aí, tá bom? Vamos lá para o próximo crime. A gente vai citar que antes do pacote anticrime, as figuras era previsto como crime, como disse para vocês, a posse ou porte, previsto no artigo 16. Mas as figuras mais graves do Estatuto, que era o comércio ilegal de arma de fogo e o tráfico internacional de arma de fogo, eles não eram crimes hediondos, ou seja, havia uma contraditoriedade aí, né? Porque se um crime menos grave era hediondo e os mais graves não eram, então assim, o legislador corrigiu esse equívoco e acrescentou lá como crime hediondo também o comércio ilegal de arma de fogo e também o tráfico internacional de arma de fogo, acessório ou munição. E por fim, já dissemos para vocês sobre a organização criminosa quando direcionada à prática de crime hediondo ou equiparado. São as 3 novidades trazidas aí, que está na sua tela. As 3 novidades foram trazidas pelo pacote anticrime. No final a gente traz um quadrinho aqui para você não se confundir a respeito do que é a associação criminosa e o que é organização criminosa. Senhores, a organização criminosa, ela está prevista na Lei 12.850, ela é definida no seu artigo 2º dessa Lei 12.850 de 2013. Já a associação criminosa é aquele antigo crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, lá no artigo 288. Então, a associação criminosa é o novo nome dado ao crime de quadrilha ou bando. E a organização criminosa ela é descrita, ela é definida pela Lei 12.850 de 2013, tá bom? Terminamos a lista dos crimes hediondos. Agora a gente vai saber das consequências daquele que pratica um crime hediondo, tá bom? Então, vamos lá para as consequências dos crimes hediondos. Então, dando sequência, senhores, às consequências da hediondez. E a Lei 8.072, ela traz algumas consequências para aqueles praticantes dos crimes hediondos ou equiparados. E quais são elas? Primeira consequência delas é a proibição da anistia, da graça e do indulto. E o que é anistia, graça e indulto? São causas de clemência do Estado. A anistia é concedida pelo
Poder Legislativo, através de uma lei federal, e a graça e o indulto é concedida pelo presidente da República através de um decreto, tá bom? Atente-se o seguinte, que a comutação da pena entende-se como um indulto parcial. E o que é comutação da pena? A diminuição da pena também entende-se como um indulto parcial, tá bom? Então, também proibido segundo parte da doutrina. O indulto humanitário, já segundo também a doutrina, entende que o indulto humanitário é cabível para aqueles praticantes de crime hediondo ou equiparado. O indulto humanitário é aquele que é concedido por razões de grave deficiência física ou em virtude do debilitado estado de saúde daquele agente criminoso, tá bom? A observação final que eu tenho para fazer para vocês é o seguinte: tanto a Constituição Federal quanto a Lei da Tortura, a Lei 9455 de 97, elas prevêem como proibição apenas a anistia e a graça, tá bom? Mas a Lei 8.072 previu também o indulto. Então, entende-se a doutrina que para todos os crimes equiparados hediondos ou os crimes hediondos são incabíveis o indulto, tá bom? A segunda proibição é a proibição da fiança. A gente já falou no começo da nossa aula que todos os crimes hediondos e equiparados são inafiançáveis. Terceira consequência, a Lei 8.072, ela diz que o regime inicial de cumprimento da pena daquele praticante do crime hediondo equiparado é o regime fechado, mas é o seguinte, senhores, em que pese a lei dizer exatamente isso, o STF e o STJ já consideraram essa exortação da Lei 8.072, esse mandamento da Lei 8.072 como inconstitucional, porque entende esses tribunais que a lei não deve trazer de forma expressa o regime, proibir um regime inicial. Quem vai analisar isso é o juiz com base nos critérios definidos pelo Código Penal, tá bom? A quarta consequência do crime hediondo é a progressão do regime. E aqui a gente vai parar um pouquinho mais, porque aqui teve alteração promovida pelo pacote anticrime, que alterou os critérios estabelecidos lá no artigo 112 da Lei de Execução Penal. E ela revogou o parágrafo 2º também do artigo... O parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 8.072/90. Então vamos lá, eu fiz um quadrinho para facilitar. Antes, como eram os requisitos da progressão do regime? Antes, aquele condenado primário, ele progredia de regime, que cometeu o crime hediondo equiparado, o condenado primário por crime hediondo equiparado, ele progredia de regime após o cumprimento de 2/5 da pena. E já o reincidente específico, na prática de crimes hediondos ou equiparados, ele só progredia após o cumprimento de 3/5 da pena. Hoje, alterou esse critério pela lei, pelo pacote anticrime. Agora, todas as progressões de regime são critérios de porcentagem. Antes eram frações, 2/5, 3/5, agora são porcentagens e a gente vai ver agora. Vamos lá, hoje como está? O condenado primário por crime hediondo ou equiparado, ele vai progredir após o cumprimento de 40% daquela pena. O condenado reincidente específico, antes o condenado primário, você lembra, era 2/5. Agora o reincidente específico, que antes era 3/5, ele vai progredir somente após 60% do cumprimento da pena, após ele cumprir 60% daquela pena. O pacote anticrime, ele colocou alguns critérios a mais de progressão, dificultando a progressão para alguns crimes específicos, quais sejam aquele agente primário que cometeu crime hediondo equiparado, mas o agente primário, naquele crime hediondo, resultou em morte da vítima, aí a sua progressão vai ter um prazo maior. Em vez de ser 40%, como no item 1 ali, o item 3 diz que vai ser após 50% do cumprimento da pena. E para o reincidente específico, nesse caso, para o crime hediondo equiparado que resulte em morte, ele vai
só ter o benefício da progressão do regime após 70% do cumprimento da pena. Vou citar um exemplo para vocês para facilitar. O indivíduo, ele é reincidente na prática de homicídio qualificado. Homicídio qualificado, crime hediondo. E resultou morte. Então, nesse caso, ele só vai progredir depois de cumprido 60% da pena. Se a pena foi arbitrada em 10 anos, após cumprimento de 7 anos, ele vai ter o benefício concedido para ele. E, por fim, aquele que comandar ou liderar organização criminosa voltada à prática de crime hediondo ou equiparado, ele vai cumprir somente ele só vai ter o benefício concedido da progressão do regime após 50% da pena. Esse quadrinho que eu coloquei para vocês aí, tá aí no material para vocês olharem e guardarem, porque como modificou os critérios, certamente alguma questão, alguma assertiva da sua prova vai estar lidando sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá para o próximo tópico, para falar do livramento condicional, o qual também houve alteração pelo pacote anticrime. Me desculpe. Senhores, o pacote anticrime, ele acrescentou só uma situação na qual o agente não terá direito ao benefício do livramento condicional. Antes, senhores, aquele apenado primário, ele só teria o livramento condicional, o benefício do livramento condicional, que é a última fase da execução da pena, após cumprir 2/3 daquela pena. Então, somente sairia livre pelo benefício do livramento condicional após o cumprimento de 2/3 da pena. Já o apenado reincidente específico nos crimes hediondos ou equiparados, eles não tinham benefício. Então, aqueles apenados reincidentes específicos nunca sairiam no livramento condicional, tá bom? Agora, a lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime, ele acrescentou também o apenado, ainda que seja primário, mas que resulte daquele crime que ele praticou, daquele crime hediondo equiparado, se resultar morte, ele também não terá a seu favor o benefício do livramento condicional. Anotem aí, é coisa nova, quentinha, que vai cair na sua prova. E aí a gente tem um quadrinho explicando o que é o reincidente específico. Senhores, reincidente específico, pensa naquele sujeito, é o seguinte, ele pratica um crime hediondo ou equiparado. Aí é transitada em julgado aquela sentença que o condenou pelo crime hediondo ou equiparado. Após o trânsito em julgado dessa sentença, desse primeiro crime, se ele pratica novo crime hediondo ou equiparado, daí a falar específico, que o primeiro crime foi hediondo equiparado, o segundo crime também será hediondo equiparado, então específico no crime de hediondo equiparado, se ele pratica um novo crime após o trânsito julgado desse crime anterior, aí sim ele vai ser considerado um reincidente específico. Bom, anotem aí que pode cair na prova de vocês também. Sentença condenatória. O que diz a Lei 8.072 sobre a sentença condenatória? Nada demais. Ela só diz o seguinte, que o juiz decidirá fundamentadamente se o réu poderá apelar em liberdade. Atente-se o seguinte, senhores. A Lei 8.072, ela não está dizendo que esse condenado não poderá apelar em liberdade. É porque hoje entende-se que é inconstitucional qualquer regra nesse sentido. Mas ela está dizendo que o juiz decidirá fundamentadamente. Então o juiz vai decidir de forma fundamentada, não, concedo a liberdade, responda em liberdade, tendo em vista que o crime em que pese ser hediondo, o réu é primário, foi praticado sem violência ou grave ameaça, por exemplo, no caso do tráfico de drogas, entendeu? Então o juiz vai fundamentar para ele apelar em liberdade, mas não que ele é proibida a sua liberdade para apelar, tá bom? Então atente-se a isso. Prisão temporária. Senhores, na lei da prisão temporária a gente estuda lá que o prazo, em regra, é de 5 dias, prorrogável por mais 5 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade, tá bom? Mas
a gente também já estudou na lei da prisão temporária, que para os crimes hediondos ou equiparado, o prazo é maior, ou seja, 30 dias, prorrogável por mais 30 dias, em caso de extrema e comprovada necessidade, tá bom? Vamos para a última aqui dessa parte, associação criminosa. Senhores, a associação criminosa, a gente já fez um quadrinho no meio da aula para vocês, explicando a diferença entre a associação criminosa e a organização criminosa. Falamos que a organização criminosa é prevista, é definida no artigo 2º da Lei 2.850, de 2013. Já a associação criminosa é o antigo crime de quadrilha ou bando, previsto no artigo 288 do Código Penal. Só que é o seguinte, o Código Penal prevê para a associação criminosa pena de 1 a 3 anos de reclusão. Mas, senhores, quando essa associação criminosa for voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados, a pena dela vai ser maior, segundo a Lei 8.072. Em vez de 1 a 3 anos, será de 3 a 6 anos de reclusão, tá bom? Lembrando que a associação criminosa voltada para a prática de crimes hediondos ou equiparados não é um crime hediondo, tá? Somente a associação criminosa voltada para a prática do genocídio é um crime hediondo. Vamos seguir lá para falar da colaboração premiada ou também chamada de delação premiada. E o que diz a Lei 8.072 sobre esse instituto da investigação, que é a colaboração premiada. Artigo 8º, parágrafo único. O participante e o associado que denunciar a autoridade, o bando ou a quadrilha, entende-se a associação criminosa, possibilitando o seu desmantelamento, terá a pena reduzida de 1 a 2/3. Senhores, então aquele agente que delatar os seus comparsas, possibilitando o desmantelamento daquela associação criminosa voltada para a prática do crime hediondo ou equiparado, ou dos crimes hediondos ou equiparados, ele vai ter a redução da pena de 1 a 2/3. Veja, o benefício é muito bom, hein, senhores? Mas só que é o seguinte, atente que para o crime do artigo 159 do Código Penal, que é a extorsão mediante sequestro, que também é um crime hediondo, seja na forma simples ou qualificada, não basta o desmantelamento da associação. Na verdade, nem a lei não exige o desmantelamento da associação, mas exige a localização da vítima. Claro, por óbvio, né, senhores? É uma extorsão mediante sequestro. Então, o que o legislador quer de benefício, quer para dar esse benefício, é que a vítima saia com a sua integridade ilesa, né? Então, falamos da colaboração premiada ou delação premiada. E falando agora, por fim, da extração do perfil genético. Senhores, a extração do perfil genético nada mais é do que a retirada do DNA de um cidadão para que conste no banco de dados sigiloso aquele perfil genético e a ser utilizado em investigações posteriores. Que aquela pessoa a qual foi extraído o seu perfil genético tenha participado, que suspeita-se que ele tenha sido participado. E o artigo 9A, caput, da Lei de Execução Penal, e não da Lei 8.072, diz o seguinte: prevê que os condenados por crime hediondo equiparado serão submetidos à identificação do perfil genético. Então a LEP prevê como obrigatória a extração do perfil genético para esses agentes condenados pela prática do crime hediondo ou equiparado, prevendo inclusive no seu parágrafo 8º que constitui falta grave a negativa desse agente e não se submeter à extração do perfil genético. Senhores, para finalizar o nosso estudo das alterações promovidas pelo pacote anticrime na lei dos crimes hediondos, tem essas observações finais que eu vou deixar para vocês lerem aí, que é para decorar isso aí que pode cair nas suas provas. Que apesar da lei 8.062 prever o não cabimento de vários benefícios, como a gente viu, anistia, graça, indulto, entre outros, tem alguns
alguns benefícios que são cabíveis para esses agentes, ainda que tenham praticado crimes hediondos ou equiparados. E aqui eu fiz uma lista dos benefícios admitidos para autores de crimes hediondos ou equiparados. Prescrição, ou seja, todos os crimes hediondos ou equiparados, eles são prescritíveis. Lembra que os únicos crimes imprescritíveis é a ação de grupos armados, civis ou militares, contra o Estado democrático e também o crime de racismo. Os únicos dois crimes imprescritíveis são esses. Os crimes hediondos ou equiparados são prescritíveis. É cabível a pena restritiva de direitos aos autores de crimes hediondos ou equiparados, tá bom? Também é cabível a suspensão condicional do processo ou da pena, se cumpridos os requisitos lá. Também é cabível o trabalho externo para aqueles presos cumprindo pena por crime hediondo ou equiparado. Também é cabível a remissão da pena e, por fim, a prisão domiciliar. Senhores, era isso que eu tinha para tratar com vocês sobre as alterações promovidas no pacote anticrime, também fazendo uma revisão rápida dos crimes hediondos. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueçam, dá uma curtida aí, indique algum amigo, indique algum colega, inimigo também, nos faça crescer aí. A gente está começando por aqui agora, mas pretendemos lançar muitos vídeos aí nesse canal, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, até mais!